O livro que eu vim resenhar hoje traz aí uma história surreal que eu não sei se a ficção seria capaz de dar conta desses acontecimentos, que vai trazer muitos episódios de glamour, também de decadência, muita violência e histórias mesmo assim que vão te prender do início ao fim. Eu tenho certeza que você não vai querer largar esse livro porque eu fiquei grudadinha nele até acabar. Oi, eu sou a Márcia, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube pra gente falar sobre livros e também uma newsletter quinzenal lá no Substack, onde eu te mando crônicas e mais dicas de filmes, séries, livros e coisas pra fazer basicamente pra aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade. Eu vou deixar o link para se inscrever na descrição desse vídeo e se você gosta dos vídeos aqui do canal ou se é a sua primeira vez e você gostar dessa resenha, tenho certeza que você também pode gostar muito do nosso universo escrito. Hoje eu vim falar de Rainhas da Noite, livro do Chico Felitti, e eu amo, simplesmente amo as coisas que o Chico escreve, já li outros livros dele antes. Tem aqui dois na minha prateleira, que é o Elke, Mulher Maravilha, que é a biografia da Elke, muito bom. E o primeiro livro dele, que é o Ricardo e Vânia, que vai contar a história de um cara que ficou muito conhecido pelo apelido de Fofão da Augusta. E aí ele vai atrás dessa pessoa e vai contar a história dela e também do grande amor da vida do Ricardo. Então assim, recomendo muito, muito mesmo. Ficam essas duas diquinhas extras, não vou falar mais nada, porque hoje o foco é em Rainhas da Noite. Rainhas da Noite já vai começar dizendo que esse é um livro que é trabalho aí de uma história oral. Isso porque, por mais que elas fossem essenciais para o ecossistema de São Paulo por tantos anos, né, foram muitas décadas, a gente não tem registro, não tem arquivo, não tem nenhum inquérito policial, não tem registro na mídia, não tem arquivo jurídico, não tem uma reportagem, tem muito pouca coisa sobre essas três pessoas que eram tão importantes. E acho que esse é um jeito muito especial, na verdade, o jeito correto de começar essa história, que é falando, né, sobre essa violência arquival, que vai acabar com os registros dessas pessoas ou nem vai registrá-las pra nada. Enquanto, por exemplo, quando tu vai fazer uma biografia de qualquer cara branco de terno, a gente vai ter incontáveis registros. E aí quando a gente vai escrever biografias de ícones LGBTs ou de pessoas LGBTs como um todo, que não nem precisam ser ícones, é muito mais difícil fazer esse trabalho de resgate pelos meios oficiais, porque essas pessoas são apagadas da história. Então esse livro é fruto aí de mais de 100 entrevistas com pessoas de diferentes momentos que viveram a noite de São Paulo e que se relacionaram com essas três protagonistas. E aí, na verdade, o Chico vai falar em algumas entrevistas que o livro surgiu justamente depois que ele ouviu histórias aí de outras pessoas da noite, drag queens, travestis, pessoas trans que viveram essa noite e que falavam sempre sobre essas personagens aí. E isso vai despertar a curiosidade dele, então, dessas histórias contadas, e ele vai querer documentar, né? Então esse livro também é um documento. E é muito lindo o trabalho, essa colcha de retalhos que ele vai fazer com todas as memórias, porque essas pessoas hoje só existem basicamente nas memórias de quem ainda está aqui. Caso não tenha ficado claro, este é um livro de não ficção, é a primeira resenha que eu faço de um livro de não ficção. Vamos ver como nos saímos por aqui. E acho que já vale, assim, falar que essas três personagens que vão ser as protagonistas aqui da história, Andréa de Maio, Jaqueline blá 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 e Cristiane Jordan, elas não são deusas que não têm seus erros, tá? Então são três personagens super complexas e eu acho que o livro vai dar conta muito bem de mostrar esses vários lados de uma mesma pessoa, né? Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer desta resenha. Pra gente começar, antes de eu explicar melhor quem são as nossas protagonistas, eu acho que vale falar um pouquinho sobre como São Paulo é esse ambiente. Aí o livro todo se passa nas ruas de São Paulo, no centro de São Paulo. Como São Paulo é um ambiente nocivo para as pessoas trans e para as travestis, né? Por mais que outras letras da nossa sigla, e aí mais especificamente os homens gays e às vezes as mulheres lésbicas, comecem a ganhar espaço, a terem casas noturnas, a terem lugares para poder se divertir, que são lugares mais seguros, as pessoas trans e travestis estão totalmente fora desses lugares. Elas são de fato proibidas de entrar nos lugares. Então, a não ser que elas estejam fazendo uma performance, elas não podem entrar em outros bares LGBT, né? Na época, imagino o GLS, da própria cidade. Então, existe uma segregação muito grande e o espaço que sobra, que existe para as travestis e mulheres trans é a rua. Uma das entrevistadas vai dizer que a noite de São Paulo é um campo de batalha e ela super tem razão
E durante toda a leitura desse livro a gente vai vendo como as pessoas não estão seguras e tem que estar sempre prontas para brigar de volta e para se defender, porque elas não têm ali nenhum espaço seguro. O livro vai abarcar um grande período de tempo, então dos anos 70 aos 2010, que dá 5 Ai, Jesus, tive que calcular na mão. 5 décadas e as coisas não vão mudar muito por aqui, não. Então não tem muito essa ideia de, não, mas isso era porque era os anos 70. Durante todo esse tempo a história não muda muito. Os protagonistas vão mudando, mas as coisas não mudam tanto assim. Falei tudo isso pra gente entender um pouquinho do contexto de onde essas 3 protagonistas vão estar inseridas. E agora eu posso falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Vamos começar por Jaqueline Blá Blá Blá. Jaqueline Blá 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 talvez tenha uma das melhores alcunhas aí de todas, que é muito bom esse nome, mas ela também é conhecida como Jacqueline Welch. E ela veio de Paris, é uma das primeiras travestis a fazer este voo, quer ir para Paris, se prostituir aí e ganhar muito dinheiro e depois voltar para o Brasil. Vai depois ficar muito famoso, mas nesse momento ela é uma das primeiras a fazer esse voo. Também se fala muito sobre esse voo da beleza, que é como elas chamam, que então elas iam para a Europa colocar silicone, para poder moldar aí o seu corpo, fazer a sua transição, a sua transformação. E depois, né, de um tempo aí se prostituindo, ganhavam bastante dinheiro e voltavam para o Brasil. Então ela é uma das primeiras a fazer esse regresso para o país. Quando ela volta para o Brasil, ela faz uma promessa de que ela não vai mais se virar, que é agir aí para prostituição. E ela vai abrir esse salão, então, num casarão que ela mesma vai comprar e vai abrir o seu salão de beleza. Com o tempo, ela vai participar de concursos de Miss, o salão vai fazer sucesso, vai ficar meio falindo, porque as clientes não tem como pagar. Ela vai bater em pessoas pra pagar o dinheiro, vai sair arrastando a pessoa pelo cabelo, tipo, e corta o cabelo da pessoa, porque não pagou e tudo mais. E mais pra frente, ela vai acabar abrindo um prostíbulo nesse mesmo casarão, um prostíbulo de luxo, que era frequentado, assim, pela elite da cidade e ficava na frente de uma igreja super famosa, que, se eu não me engano, é a Igreja da Consolação. Apesar de ter prometido que ela não ia mais, né, pra viração, ela agora vira uma cafetina. Então ela não se prostitui mais, mas ela vira uma cafetina de luxo nesse grande casarão aí muito frequentado pela elite. A nossa segunda protagonista é a Andréia de Maio, que desde criança sonhava em ser artista. Ela vai até fazer uma participação aí na TV, num programa tipo Escolinha do Professor Raimundo, só que com crianças de verdade. E já adulta, ela vai fazer parte da Ópera do Malandro do Chico Buarque. Por ser artista, gostar de palco e tudo mais, ela vai se tornar mestre de cerimônias, vai apresentar vários concursos e competições na noite. Depois de um tempo, ela vai ir para Paris fazer esse mesmo voo, vai ficar um tempo lá, vai voltar com dinheiro e vai começar a comprar apartamentos em São Paulo. Ao todo, diz que tem mais de 15 imóveis registrados no nome dela. E ela vai criar esse monopólio de imóveis, aí uma cartilha de imóveis em São Paulo. A Andréia vai abrir a Proibidos, que é a primeira boate feita por e para travestis. Então também que tem toda essa história que eu falei no começo, de que elas não podiam entrar nas festas de outras letras da nossa sigla. Então é um espaço feito para elas e essa boate vai fazer muito sucesso. É uma boate embaixo do Minhocão, vai fazer muito, muito sucesso e vai ser aí o cenário de alguns momentos muito camp da história também. Além da boate, ela também vai se tornar uma cafetina aí de outras travestis e mulheres trans e vai criar nesses imóveis todos que ela tem espécies de pensões, onde essas meninas podem morar, mas por um aluguel bastante alto. E elas vão dividir a casa com muitas outras e vão pagar um aluguel aí muito fora do que seria o aluguel que se cobrava naquele momento. A Andréia vai começar a oferecer serviços nessas casas. Então, se uma menina quer, sei lá, pôr silicone, ela paga, mas depois ela vai querer isso de volta. Vai gente lá fazer depilação, arrumar unha, fazer cabelo. E tudo isso vai entrando numa caixa de dívidas com ela, que não tem meio que fim, porque ela vai cobrando quanto ela acha que deve, que é muito,
E aí essas meninas vão entrando aí numa dívida quase assim desses sistemas de trabalho análogo à escravidão mesmo, que tu tá sempre com uma dívida muito maior do que tu ganha. Então ela vai ter aí um monopólio muito grande, tanto da boate quanto dessas meninas que trabalham nas ruas, como dessas casas. Então ela vai ser muito, muito poderosa. Por último, a gente tem a Christiane Jordan, que fugiu aí da casa dos pais quando ainda era uma criança, por ser afeminada demais. Então ela foge e vai ser cafetinada por um cara, já com tipo 12 anos mais ou menos. Ela vai ficar trancada num quarto, enquanto só vão entrando e saindo os clientes, e ela fica sempre trancada ali, né? E o cafetão sempre controlando tudo. Então ela vai ter uma vida muito difícil desde o começo. Um dia ela decide fugir, foge, e não sabe muito bem o que fazer. Começa a ficar na rua ali, pedindo dinheiro e tal. Mas isso dura muito pouco e ela é meio que cafetinada de novo por uma outra pessoa e vai morar numa dessas pensões. Não numa das pensões da Andrea, mas nesse mesmo estilo, em que tu paga um aluguel muito alto, mas pelo menos tu tem uma casa ali, um lugar seguro pra ficar. A Cris então vai começar a se prostituir na rua e vai ter um episódio aí muito marcante que um cliente vai se negar a pagar. E aí, quando ela começa a reclamar, o cliente dá 6 tiros no peito dela. E ela sobrevive, o que é um bagulho meio de milagre, assim, porque eu não consigo imaginar alguém tomar 6 tiros no peito e sobreviver. E não sou só eu que acho isso. Todo mundo vai começar, quando ela volta, né, pras ruas, a tratar ela meio como uma lenda, né? Porque como que alguém sobrevive a uma coisa dessas? Então ela vai se tornar aí uma lenda e vai começar a agir como tal, se tornando a grande delegada das ruas. Então ela vai se tornar responsável pela segurança das meninas que estão trabalhando ali nesses parques, nessas ruas, nesses lugares. Claro que tudo isso por uma taxa semanal, mas ela vai começar a garantir que essas meninas estejam seguras. Então, se precisar bater em cliente, ela bate. Se precisar pegar a faca, ela pega. Se precisar apartar a briga e organizar um pouco a coisa ali na rua, ela vai fazer. Essas 3 personagens vão dominar aí a noite de São Paulo. Então, elas são as nossas protagonistas e vão ser as protagonistas da noite. E elas vão criar aí os seus 3 negócios, seus 3 legados, vão atuar cada uma na sua coisa, então ninguém interfere no negócio da outra, elas têm muito respeito, é uma energia meio máfia mesmo, então cada uma é a grande chefona da sua parte, ninguém se intromete uma no negócio da outra. E as 3 vão criarem um legado, elas vão ser amadas por algumas, temidas por muitas, vão ser personagens super controversos, mas também muito, muito interessantes. Então, assim, é difícil mesmo de soltar esse livro. Eu tinha outras coisas pra fazer e ficava, ai, mas se eu ler só mais um pouquinho? Porque realmente é muito bom e tu fica muito curioso por tudo que o livro tem pra te entregar. O trabalho de construir essas 3 personagens é primoroso, é muito bom, a gente consegue ver muitas camadas delas e eu acho que isso, assim, é incrível. Junto a isso, somo a isso, que o trabalho de criar um documento aqui, de resgatar a história apagada, e uma história aí que é pouco convencional pra gente, né, infelizmente na sociedade que a gente vive, de que pessoas T estavam no completo e total controle, então elas dominavam ali as ruas, e mesmo que elas tivessem vários direitos negados ainda, não é que elas estavam no controle de tudo e que estava tudo ótimo, não, elas ainda estavam à margem, sofriam violência, a polícia estava lá o tempo inteiro enchendo o saco, prendendo elas, então não é que assim, ai, tava tudo ótimo, mas ao mesmo tempo elas estavam total no controle e aquele era o território delas, do jeito que elas conseguiam controlar, elas estavam controlando sim. O grande ponto alto são essas histórias completamente descabidas e absurdas que aconteceram e que parece assim coisa de filme, mas de novo, eu acho que a ficção não dá conta de criar coisas tão incríveis e absurdas. Então tem coisas que são super camp, tipo quando a Andréa de Maio abre a Proibidos ali embaixo do Minhocão, começa a ter às 4 da manhã um congestionamento de conversíveis. E aí por quê? Então imagina, o centro é um lugar que nessa época já era um pouco decadente, não era lá que estava mais o dinheiro. E aí são filas e filas de conversíveis importados para entrar na boate. E aí quem são as pessoas dentro desses carros? São as mulheres trans e travestis que viajavam para a Europa, então, sobretudo para a França e para a Itália, estavam ainda morando fora do país, trabalhando com prostituição, ganhando seu dinheiro, e aí elas voltavam para o Brasil para dar pinta. Então, para esbanjar, para ostentar, cada uma voltava e comprava seu carro,
mesmo que depois elas fossem, sei lá, dar pra alguém da família, vender, não importa. Naquele momento elas iam estar com as suas bolsas de luxo, seus carros de luxo, mostrando aí todo o seu poder e todo o seu luxo. E aí é muito doido, tem uma personagem, agora não vou lembrar qual é o nome, que ela volta pro Brasil e aí ela descobre que todo mundo agora tem um carro importado, conversível, não sei o quê. E daí ela volta pra Europa, se prostitui por mais alguns meses pra ela poder voltar e comprar o carro dela também, porque ela não quer ficar pra trás, tipo, é uns bagulhos assim muito doidos de tu pensar, né? A Jaqueline Blá Blá Blá, por exemplo, tomava banho numa banheira repleta de champanhe. Então são várias as noites em que ela vai receber caras, vai fazer festas e ela vai estar deitada dentro de uma banheira cheia de champanhe. Tipo assim, é muito camp, é muito glamouroso, sabe? E ao mesmo tempo tem todo esse cenário meio decadente às vezes, ou a realidade difícil ali que elas estão vivendo, né? Mega perigosa, mega violenta. Mas tem esses momentos, assim, tipo a Andréia de Maio, por exemplo, ela tem um cachorrinho que tá aqui na capa. Aqui do outro lado da capa, ó. Esse aqui é o cachorrinho. E essa aqui é a Andréia. E aqui é o Al Capone, que é o cachorrinho dela. Então ela andava com o cachorrinho aqui embaixo de um braço e com um nunchaku no outro. Tipo assim, sabe? E toda produzida, tipo, vestidão, cheio de brilhos. E aí um nunchaku embaixo do braço. Então, tipo assim, são coisas que são muito surreais, assim, que quase beiram uma fantasia. E aí tem 1 milhão de histórias como essas, eu não vou falar mais pra não dar spoiler, porque é justamente essas histórias, assim, que vão temperando o livro e que vão dando também esses momentos, assim, de um pouco de alívio, porque é uma realidade muito dura. Então também ter essas histórias, porque é bem assim como a vida é, né? A gente não vive um momento difícil só na dificuldade. Tem momentos ali de alegria, de carinho, de outros sentimentos, nem tudo é só essa violência e esse sofrimento. E aí o livro vai fazendo, bem como é na vida real, né? Que tu tem momentos difíceis, mas não tudo vai ser difícil, então tu vai ter pequenos respiros. E o livro vai trazendo todas essas duas histórias em paralelo. E toda essa história de muita violência, de todos os crimes que elas vão cometer. E esses momentos que são deliciosos, deliciosos mesmo, de tu imaginar, assim, tipo... Eu ficava parada, assim, às vezes... parava de ler, assim, ficava pensando em como eram, como deveria ser, sabe, essas coisas, esses momentos, assim, então, excelente. O Chico faz muito bem o trabalho de criar 3 personagens bem complexas a partir do relato das pessoas que conviveram com elas, mas essa complexidade está presente em todo o tempo. Então, por mais que elas sejam as rainhas da noite, elas tenham essas posições de poder, não é que o livro está enaltecendo essas personagens sem também colocar as coisas mega difíceis e questionáveis que elas fizeram. Mas o que o livro foca muito, sem ficar dando lição de moral, mas que ele vai mostrar muito, é que não existe nem bem nem mal. Então todas elas vão ter os seus momentos bons e vão ter seus momentos mega ruins. Então, num exemplo, a Andréia de Maio, o Chico vai falar com uma pessoa que foi escravizada por ela. Então ela vai encontrar essa pessoa, né? Uma olheira dela vai encontrar essa pessoa no centro de São Paulo, vai oferecer para essa pessoa um trabalho, limpando a casa dela e tal. E essa pessoa vai morar na casa e vai limpar. E essa pessoa nunca vai receber salário nenhum, não vai receber nada. E ela ainda vai começar a cobrar dívidas dessa pessoa, de coisas que essa pessoa disse que nunca teve acesso, que nunca gastou, sabe? E a pessoa vai ficar ali sendo escravizada, trabalhando na casa dela sem ganhar nada, por um lugar onde dormir, vai ser meio agredida. Então, tipo assim, é mega pesado. Ao mesmo tempo, a Andréia vai ser uma grande defensora e uma grande ativista dos direitos LGBTQIAP+. Então ela vai também, inclusive, fazer vários eventos beneficentes para arrecadar fundos, para ajudar uma casa aí que acolhia e cuidava de pessoas soropositivas. Ela vai brigar em programas de televisão com pessoas conservadoras. Ela vai ser uma ativista pelos direitos da comunidade que ela faz parte. Então nenhuma pessoa é só péssima, nem só endeusada. Aqui a gente tem esses vários ângulos dessas mulheres que com certeza são mega controversas, são mega complexas e vão ter seus momentos de afeto, mas vão ter seus muitos momentos também de serem muito violentas e de serem as carrascas aí, se tornarem mesmo o opressor de outras pessoas. Então é um trabalho assim primoroso. Eu dou 5 estrelas, mas se eu pudesse eu daria 1000. Eu fiquei muito tocada por esse livro, muito
Foi muito legal ler, tipo, eu ri alto de algumas coisas, mas eu também me emocionei muito. É um livro muito, muito, muito bom. Por mais que eu não seja exatamente uma leitora de não ficção muito assídua, eu recomendo muito e recomendo inclusive para quem não tá acostumado a ler não ficção ou para quem tá querendo voltar a ler, porque essas histórias aqui talvez vão te pegar de jeito e vai ser o que faltava para engatar uma leitura. Tem muitos trechos bonitos, eu marquei muita coisa aqui, porque é isso, como eu disse, o Chico tem uma escrita muito bonita, então marquei muitas coisas, porque a delicadeza, o carinho com que ele vai conduzir essa história tá assim presente em cada uma das páginas. Então parece sim que tu tá sentada ouvindo pessoas te contarem uma história, sabe? Assim, quando tu vai, sei lá, na casa da família e aí começam a falar de uma história de adolescência de uma tia que tu não fazia ideia, que fugiu com um circo ou que, sei lá, fez qualquer outra coisa. E aí tu fica meio assim, e daí começa todas as tias mais velhas a falar, ou a avó a falar, ou a bisavó a falar, enfim. E tu vai desvendando ali quem eram essas pessoas. Eu acho que o livro faz bem esse trabalho. Então vem vindo as opiniões e as envolvidas e todo mundo. E é muito, muito, muito legal. Tu acaba com muita... Eu, pelo menos, acabei, né? Com muita vontade de saber mais sobre elas. Mas assim, incrível. Melhores do ano. Fácil, fácil, fácil. E talvez um dos melhores que eu li na vida. E vem entrar pra esse hall da fama dos melhores livros aí que vão ficar reverberando em mim por muito tempo. Eu acho que eu não poderia falar mais nada pra recomendar esse livro além disso. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você tenha ficado com vontade de ler esse livro, porque se depois de tudo que eu falei que você não ficou, eu não sei o que te dizer mais, entendeu? Falhei, será, no meu trabalho? Mas é isso, eu gostei muito, espero que você também tenha gostado. Me conta aí nos comentários se você já leu, o que achou, se já leu algum outro livro do Chico, se tem alguma outra recomendação desse mesmo sentido. Eu amo que a gente possa trocar aí dicas, que não seja só eu também falando aqui dos livros, mas que a gente possa debater e comentar juntas, beleza? Lembrando que para acompanhar as futuras e passadas resenhas, porque já tem várias resenhas de outros livros aqui no canal, fica o convite para se inscrever aqui para receber tudo. Toda semana tá saindo alguma resenha literária. Saiu agorinha, essa semana, um vlog de Paris que está lindo, chiquérrimo do meu aniversário de 30 anos. Então assim, tem muita coisa saindo no canal. Eu aconselho, eu recomendo você ficar inscrita. E também, se puder curtir esse vídeo, ajuda muito ele a chegar a outras pessoas. Dito tudo isso, a gente se vê em breve com mais uma resenha aqui no canal. Um beijo e até o nosso próximo chá!